Olá, bem-vindo ao primeiro vídeo onde eu realmente vou mostrar um programa feito, um programa funcionando com uma aplicabilidade, com uma ideia científica, com uma ideia física. Esse programa especificamente é um local teórico como um todo, ele não é só um programa específico, mas uma área de estudo, digamos assim. Ele se chama Cellular Automata, acho que esse seria o nome em inglês, eu acho que não existe uma tradução em português. Também chamam de Cellular Automaton, que seria um outro tipo de nome. Acho que os dois são bem aplicados e bem válidos para você pesquisar como quiser no geral. A ideia por trás do Cellular Automata tem muito a ver com o estudo de sistemas e suas estruturas, esses sistemas e sua durabilidade. Entender como sistemas simples conseguem se manter estáveis ou conseguem evoluir no tempo, se essas evoluções elas possuem um ordenamento e uma padronização, ou se essas evoluções temporais elas são caóticas, randômicas e não possuem depois qualquer correlação com o estado inicial, visível pelo menos. Então o estudo de célula automata ele é bem interessante nesse aspecto de entender evolução de sistemas. Por que isso é interessante? Porque o princípio básico do Cellular Automata é a da simplicidade. Simular uma molécula, simular algum sistema biológico é complicado se você levar em conta todas as interações nas suas lógicas básicas de potencial químico, potencial não sei o que, elétrons e moléculas e ângulos entre moléculas, ligações. Porém, se você conseguir traduzir toda essa base teórica desses estudos para regras simples de propagação no tempo das interações, você consegue simplificar nesse Cellular Automata ou modelos mais avançados disso e fazer ciência por base disso. Por quê? Porque o Cellular Automata ele tem um princípio que é: você tem um estado inicial e desse estado inicial você tem algumas regrinhas que vão dizer como esse sistema irá evoluir desde o começo ao infinito. Então você tem regras de evolução que funcionam por base nas interações de cada célula com seus vizinhos. Digamos que eu tenha uma cadeia de átomos, por exemplo, uma cadeia de elétrons. E dessa cadeia de elétrons eu vou ter que eles estão com algum tipo de estado, digamos um spin 1. E qual o spin futuro, num instante de tempo futuro desse meu elétron, vai depender do spin do elétron à direita, né, e do elétron à esquerda. Então, a interação entre eles, os vizinhos, no caso os primeiros vizinhos, vai dizer como é o estado futuro desse elétron, e esse elétron também vai ser sucessivamente a esta forma. Também depende, é claro, do próprio elétron, né? Então, uma interação que depende de 3 outros estados no jeito mais básico. Agora, vamos deixar isso um pouquinho mais pictórico para ficar muito mais fácil de entender, porque eu falando aqui como é que isso funciona, eu acho que não ajuda muito. Então vamos para o computador agora. Bem, eu estou fazendo essa demonstração aqui no Jupyter Notebook, mas fiquem à vontade para tentarem também no Spider ou em outro editor, compilador que vocês tenham interesse em colocar o código. Eu vou colocar o código possivelmente nas duas opções, tanto para Jupyter Notebook como também para um arquivo do Spider, onde vocês podem ver, mas de qualquer forma vocês podem simplesmente copiar o código e passar ele para o lugar onde vocês quiserem. Inclusive dá para ser rodado diretamente no GitHub, se eu não me engano. Então é isso, vamos lá, vamos começar. O Jupyter, ele é no navegador, né? Ele é um editor que roda no navegador. E ele divide o seu programa em blocos, embora o Spider também divida em blocos, contanto que você selecione o bloco fisicamente com seu mouse. Também você pode dividir o programa em outras partes, mas em termos de bloco, numa levada só, o Jupyter ele divide literalmente aqui em blocos, onde você pode dar o run aqui, né, rodar um bloco, roda o outro, e às vezes o que está nesse bloco não depende do bloco embaixo, e aí você consegue simplesmente pular um bloco e não rodar ele. Isso é bom porque às vezes você não precisa rodar o programa inteiro para saber só um detalhezinho dele, e aí você consegue economizar tempo e
gasto com processamento, gasto da máquina, gasto de energia e tudo mais. Vamos lá, vocês já estão até vendo um spoiler aqui embaixo de uma imagenzinha. Esse programa aqui, ele utiliza uma notação, uma construção de objetos. No caso aqui eu estou utilizando uma classe, e essa classe é o que define aquelas regras que eu falei do automata. Eu tenho uma regra chamada regra 1 e eu tenho uma regra, um método aqui chamado regra 2. Isso aqui é uma inicialização de valor, que é a inicialização de quantos passos eu quero dar no meu programa. E eu não vou explicar esses detalhes aqui. Isso, como já falei, existem aulas de Python, onde vocês podem pegar esses detalhes um pouquinho mais. Mas, de qualquer forma, eu vou dar o básico aqui. Aqui eu inicializo o valor, e esse valor é captado pelas duas regras aqui. Sendo que você, aqui embaixo, vai escolher quais são as regras que você vai querer. Eu tenho esses inputs aqui que são questões, né? Você vai rodar o programa e ele vai te perguntar qual o tamanho da grade, que é basicamente quantos passos eu vou dar. E ele também vai perguntar se eu quero o modo 1 ou o modo 2, que é regra 1 ou regra 2. É só uma questão de nome. E eu já vou explicar o que é o modo 1 e o que é o modo 2. E dependendo do que eu vou escolher, aí ele vai cair em um ou em outro. Vamos primeiro para o regra 1. O regra 1 é o automata clássico. O automata, aqui nesse caso, com dois estados. Um estado preto e um estado branco, que é o clássico. Aqui no caso as cores são outras, são automáticas pelo programa. E eu também posso entender, no meu caso aqui, ele funciona com 0 ou 1. 0 para uma cor e 1 para outra cor. Né? Uma programação binária básica. E aí esse valor da regra 1 vai entrar e, eventualmente, ele vai perguntar qual é a que eles chamam realmente de regra, que é o rule. Eles vão querer qual a regra que eu quero dentro desse automata número 1. Então vamos lá. Agora eu vou explicar realmente o Cellular Automata. Elementary Cellular Automaton. Está aqui no próprio site do Wolfram, que é um cara que lançou um livro sobre isso, New Kind of Physics, onde ele introduz muito desse tema, muito desses diagramas aqui e muito das suas utilidades. E o Cellular Automata ele funciona da seguinte maneira. Primeiro de tudo, um elemento com seus vizinhos, um do lado do outro, numa linha, eu estou tratando linearmente aqui, tá? Uma dimensão só. Ele vai ter uma possibilidade preto-branca e preto-branca. Isso dá aqui 8 possibilidades. Então, como vocês estão vendo aqui, eu tenho 8 diferentes desenhos. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Né? Que é 2 elevado a 3, que são o número de possibilidades aqui. Essas possibilidades superiores, de 3 em 3 aqui, são todas as possíveis, que é tudo branco, 2 brancos e um preto, e por aí vai, dependendo da ordem também, isso muda. E tem um outro que é todo preto. Então, dependendo da ordem, isso muda, então eu tenho 8 possibilidades. Só que, qual é a célula futura equivalente é a regra que eu vou dar, a tal rule, que eu vou dar para o programa. Eu poderia dizer que quando eu tenho uma célula central e as duas dos seus dois lados é preta, então eu tenho uma preta com uma preta com uma preta. Eu sou preto e do meu lado esquerdo tem um preto e do meu lado direito tem um preto. A regra que eu botei aqui, que no caso ele botou aqui, ele diz que a célula central futuramente será branca. Mas ela poderia ser outra, que no caso é 0, poderia ser 1, e aí ela seria uma célula preta também. Eu teria que uma célula preta com duas células pretas em seus lados daria também uma célula preta. O que vai definir isso são essas regras aqui, as chamadas rules, que realmente são regras. Meu nome até ficou um pouquinho ruim no programa. Rule 30. Essas regras elas são definidas por número, porque, de acordo com o número de possibilidades aqui, ó, eu posso dizer que aqui vai dar 0 ou 1, aqui pode ser 0 ou 1, aqui pode ser 0 ou 1, aqui pode ser 0 ou 1, e assim vai. Então, eu tenho duas possibilidades aqui, duas aqui, duas aqui. Então, eu tenho 2 elevado a 8 possibilidades de regras que eu vou dar. 2 elevado a 8 dá 256. Ou seja, existem 256 tipos de células automatas para um estado binário de 0 ou 1. Essas são as rules famosas que vão até a 256, como eu estava falando. Tudo certo? Essa pirâmide que ela é formada aqui é uma pirâmide formada pelos estados
em sua evolução temporal. A linha superior, ela corresponde ao primeiro instante de tempo, onde eu tenho todos os estados como 0 e o estado central aqui nessa linha como 1. Isso é só um padrão inicial, não quer dizer que tem que ser assim. Esse é só um padrão escolhido para entender a evolução de um único, dado uma equiprobabilidade, uma equidade, uma simetria em relação aos seus dois lados possíveis. Mas, de qualquer forma, poderia iniciar esses estados em vários pontos. Poderia, inclusive, o estado inicial não ser apenas um preto, mas ser, na verdade, um estado intercalado, onde 0, 1, 0, 1, 0, 1, preto, branco, preto, branco, preto, branco. Mas aqui, a escolha tradicional dessas regras aqui, principalmente, são para o estado inicial ser esse. Poderia ser qualquer estado inicial, respeitando a ideia binária de 0 ou 1. Tudo bem? E essas regras aqui, olha, como elas são definidas, tem várias outras, são 256, então não caberia colocar todas aqui. E quando você aplica e faz a evolução temporal, você recebe desenhos. Eventualmente até acontece do desenho não dar em nada. Essa página que eu vou deixar aqui para vocês, ó, possui alguns que eles não evoluem. De acordo com a sua regra, a regra 192, ela não evolui praticamente. Ela continua tudo no zero, ela continua toda branca, assim como a regra 200. A regra 204, por exemplo, ela evolui numa linha. Ou melhor, ela não evolui também, ela permanece numa linha, ela não muda o estado o tempo todo. E a gente pode ver isso aqui pelo programa. Eu vou rodar aqui agora. Rodei as importações, que são meus pacotes que são necessários aqui, um de plot e um de numérico. Eu vou rodar aqui o corpo do programa e aqui eu vou rodar a minha base aqui. Ele pergunta o tamanho da grade, que nada mais é do que o passo que eu vou dar, quantos passos temporais. Eu botei 100 aqui para ficar visualmente legal. E o modo, por enquanto, é o modo 1, que é isso que eu estou falando agora. E aí ele vai pedir as regras aqui. Eu acho que a 200 era aquela que não evoluía, né? E ficava uma coisa, um ponto aqui, ó. Mas não tem graça. Vamos ver uma outra regra que fica legal. E que evolui de outra forma. Eu acho que a regra 57 era interessante. Isso. A regra 57, olha só como é que ela fica. Ela tem que ir pro lado direito aqui, ele fica mais ou menos homogêneo, só que pro lado esquerdo a evolução ela é diferente. E ela apresenta esse vale, essa pirâmide, essa alguma coisa aqui. Essa figura interessante, bonita e com alguma simetria apresentada. Uma certa fractalidade. Por falar em fractais, é interessante que esse modo de evolução aqui vai gerar muitos fractais. Eu vou colocar aqui agora, por exemplo, modo 1. E o modo 1 ele está correspondendo a, acho que é o 110. Ele rende alguns fractais interessantes. Sim. Rende essa figura aqui com um certo padrão fractal também. Tem uma outra que eu queria colocar, mas eu não lembro ela agora. Talvez fosse a 54. E para quem quiser saber um pouquinho mais sobre fractais, eu vou deixar na descrição um vídeo do Tree Blue One Brown falando sobre isso matematicamente e também a live que eu fiz com a Gabriela no canal dela com o nosso amigo Isaac, falando um pouquinho sobre o uso de fractais em diversos campos da ciência. Né? Ele que entende muito mais disso do que eu. Sim, 54. A regra 54 é realmente um padrão fractal, digamos assim, absurdo, exagerado, né? Se você pegar qualquer ponto aqui, ele é idêntico a todo o resto aqui. É uma simetria que está aqui em relação ao eixo central. E com isso a gente consegue entender a evolução. Eu vou procurar aqui agora algo que tenha uma presença de talvez uma distúrbio caótico, uma certa randomicidade. Eu acho que a 75 ela é desse tipo. Vou fazer essa última aqui. Opa. 100. Eu não tenho certeza, mas talvez ela tenha... Talvez ela tenha uma recorrência aqui, mas talvez ela seja bem randômica. Inclusive, eu posso repetir a computação e ver se ele eventualmente dá o mesmo resultado ou não. Eu não sei se ele daria o mesmo resultado ou não. Porque se eu tiver uma presença de caos realmente aqui,
A ideia é que não necessariamente eu vá ter o mesmo padrão. Ou sim, e na verdade, mudando o estado inicial, se eu tivesse, em vez de colocar no ponto central o meu estado 1, e eu botasse ele não no estado central, mas no estado imediatamente central, no primeiro vizinho do central, e eu analisasse e eu visse uma figura completamente diferente, aí eu teria que a relação entre esses dois, nessa mesma regra 75, ela corresponde ao regime caótico. Poderia até fazer isso aqui agora, mas eu teria que fazer uma alteração no código aqui para tirar esse ponto central. Não é meu objetivo porque eu estou aqui gravando. Não quero que as coisas deem errado. Agora vamos para o Cellular Automata Totalistic Cellular Automata. A diferença desse aqui para esse é que esse aqui ele contava com a célula inicial e a do lado e a do outro lado. Valores fixos e padrões. Esse aqui ele conta um pouquinho diferente. Ele conta o somatório de valores da célula. Eu tenho aqui, no caso, trinário, não mais binário. Eu poderia fazer binário aqui também. Ficaria um pouco limitado, eu acho. Mas acho que poderia fazer um binário. Mas vamos por aqui, no caso do trinário. Né? Base 3. Eu tenho, aqui no caso, se eu tenho um somatório geral de preto, preto com preto, ele vai dar, sendo preto a cor número 2, eu vou ter um somatório de 6. E esse aqui ele corresponde a 5, 4, 3, 2, 1, 0. E isso corresponde ao somatório das cores, onde 0 corresponde a branco, 1 corresponde a cinza e 2 corresponde a preto. Então, se eu tenho uma cor de número 2 aqui do lado, e eu tenho uma cor de número 2 aqui do lado, só que eu tenho uma cor de número 1 aqui do lado, eu vou ter que esse somatório é 5, né? E ele vai corresponder a esse aqui. Então, esse aqui corresponde a uma ideia de que o somatório deles todos corresponde a isso. E tanto faz se o preto está aqui, ou o preto está aqui, ou o preto está aqui. A questão é o somatório deles. Esse caso pode ser interessante como uma ideia de potencial, e não mais uma ideia de interação entre os vizinhos, mas um potencial resultante total na minha partícula, na minha célula central. E aí você tem que o número, também pelo caso ser trinário, ou trino, não sei como é que é o nome dessa base propriamente, ele tem um número maior. Um número maior, por ele ser Totalistic Cellular Automaton, que ele segue esse padrão de ter, na verdade, 7 casas aqui, no caso trinário, em vez de 8, porque ele é o caso trinário, mas o número de possibilidades aqui ele cresce de outra forma, com k elevado a 3k menos 2 vezes k. Esse caso aqui, para o caso trinário, não vão ser mais apenas 256 possibilidades de regras diferentes para as futuras células centrais dessas combinações, mas sim 6.561 possíveis combinações. 6.000, você viu o número, né? E olha que eu só mudei um detalhe nesse meu sistema aqui. Eu vou dar o run aqui agora, vou botar uma grade de 100. O primeiro que me chamou a atenção desse modo 2 era justamente o 777. Regra 777, que vai me render essa figura muito simpática aqui, também com um padrão fractalizado aqui na evolução, como vocês podem perceber. Só que aqui eu tenho a presença de 3 cores, mas vocês veem que funciona de uma forma diferente, mas ainda assim eu consigo encontrar esses padrões. Eu vou ver agora aqui se eu consigo encontrar nesse também um outro padrão onde eu tenho alguma distribuição. Olha só, o 2040 é interessante porque eu acho que ele está com um padrão semi-randômico ou completamente randômico. Talvez sim, talvez não. Na verdade, eu acho que ele possui um padrão também. Ele não aparecia na outra figura, mas era aqui. Você vê que ele possui um padrão, eles têm uma simetria em relação ao eixo também. E esses são estudos que podem ser feitos para entender melhor esses sistemas. 177, vamos testar 177 aqui. Quando eu comecei o vídeo, eu estava mostrando, na verdade, um outro até mais interessante, que era, acho que 2072, eu não lembro agora. 177, ele está dando um padrão também com presença de simetria, por onde eu percebo. E o que eu estava aqui inicialmente, que era o
Acho que era o 2072, porque eu simplesmente chutei um número qualquer. Não, o 2072 foi uma decepção. Ele deu uma coisa homogeneíssima aqui. É uma decepção completa ao vivo aqui pra vocês. Vamos ver se é o 2071. Não, também é uma decepção. Vou tentar mais um aqui para ver se eu consigo achar um padrão interessante. Eu vou até ficar, acho que... Não, vou tentar o 273. Eu tenho pra mim que eu tava por perto desses números. Também não. Então essa é mais ou menos a ideia. Você vai colocando aqui e vai vendo as diferentes respostas. Vamos tentar um número aleatório. 4, 3, 8, 6. Ok. Tá um pouco decepcionante, né? Eu esperava uma coisa muito mais divertida. Mas são figuras curiosas aqui que apresentam seus padrões. O código aqui ele funciona de uma forma razoavelmente simples, né? Esse loop aqui ele serve para cada vez colocar na minha matriz uma linha de evolução temporal, e a matriz ela é uma representação dessa visualização aqui, com vários números correspondentes a essas cores. E aqui no código a ideia é mais ou menos simples também. Eu pego o valor inicial, aqueles inputs que eu dei, e aqui eu tenho dois dicionários, um para as combinações lá de cima, daquele outro Cellular Automata, e aqui eu tenho as combinações para esse outro, que está relativo aos valores totais, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. E esse aqui são para aquelas combinações 1, 1, 1, 1, 0, né? Relativo às cores. Esse bloco aqui ele faz a transformação para algarismos na base 3. E isso aqui só aplica a regra. Ele entende qual é o anterior, qual é o elemento central e qual é o elemento posterior. E aí ele entende essa regra aqui e, de acordo com o dicionário, diz qual vai ser o elemento futuro central na próxima evolução temporal. Conseguiram entender mais ou menos como é que é a ideia de tudo isso? Gostaram também? Acharam interessante? Gostaram das imagens? Eu acho que pelo menos aquelas imagens ali elas são interessantes e legais, sei lá, para você botar de plano de fundo, imagem de cabeçalho da sua rede social. Eu acho que eu posso até pensar sobre isso. Apesar que minhas imagens de cabeçalho do Twitter, por exemplo, ela tem uma motivação muito mais importante do que o Cellular Automata. A não ser que eventualmente eu vá trabalhar com isso pro resto da minha vida, quem sabe. Mas aí você me pergunta qual é a utilidade disso? Um joguinho e tal. Bom, sim, a princípio é um joguinho e tal. A princípio pode ser só uma matemática pura sendo estudada ali, onde você não vai muito além. Inclusive, se você ver o vídeo, eu vou deixar aqui na descrição, de um dos caras que mais desenvolveu o Cellular Automata, né, nesse último século. Na verdade, não mais desenvolveu, mas ele deu o pontapé inicial para isso virar moda, né, com Game of Life dele lá, que é um Cellular Automata em 2 dimensões, e não em uma dimensão só, como eu mostrei aqui agora. Não tinha muita perspectiva, eu diria assim, para isso, mas as pessoas foram percebendo as aplicações e possibilidades do Cellular Automata. Um exemplo muito legal, vou deixar aqui na descrição, 2 na verdade, mas eles estão meio que conectados, que é a utilização direta em biologia. Uma coisa muito complicada é o DNA, é entender genética, entender como o DNA se multiplica, como o DNA de bactérias, eu não sei se bactérias têm DNA, bactérias, eu não sei exatamente sobre essas coisas, mas como vírus se multiplicam, doenças se multiplicam e se reproduzem, digamos assim, e como, por exemplo, o vírus da influenza, ele consegue sempre ter algum tipo de mutação imprevisível que vai deixar a sua busca pela cura do influenza impossível. É interessante utilizar métodos de célula automata, pensando em DNA, por exemplo, porque o genoma humano lá, ele é bem dividido de acordo com aquelas proteínas, eu não sei exatamente, que são a timina, citocina, adenina, faltou mais uma que eu não estou lembrando agora o nome, mas elas têm letras específicas, acho que isso é T, C, A, e a outra que eu não lembro o nome, ficou faltando aqui agora. E o que acontece? Essa combinação de letras, essa combinação dessas proteínas, se é que são proteínas, me desculpe se eu estou errando aqui agora, possuem regras pré-estabelecidas
muitas vezes bem definidas. Claro que ali elas possuem ligações químicas, elas possuem transição entre elétrons e etc. Mas você não precisa, naquela escala de aplicação, utilizar física pura ali para entender o problema. Você pode simplificar o entendimento do DNA por meio de regras simples. Se você tem uma timina junto de uma citosina, uma adenina, com vizinhos, primeiros vizinhos, eu sei que uma evolução temporal de uma fita de DNA, ela vai eventualmente chegar a um estado onde essa zinha, que era uma timina, de acordo com o estado das suas vizinhas, ela vai ser uma citocina no futuro. Eu consigo fazer regras básicas no DNA que me predizem como o DNA futuro, após uma multiplicação, após uma outra interação, ele estará. Com isso, a gente consegue criar modelos de evolução e entender a biologia de forma um pouquinho mais simplificada, sem precisar pegar um microscópio e ficar olhando o DNA se multiplicando, entendendo tudo isso. Nós conseguimos entender por meio de regras simples como uma coisa que também é simples, de certa forma, o DNA, evolui. Ele é simples nas suas bases, mas ele não é simples de entender porque são cadeias gigantescas com muitas variedades de combinações entre essas timina, ocitocina e etc, etc. Da mesma forma, eu vou deixar um artigo aqui também, um pouquinho mais educativo, falando sobre conchas, né? Como os animais eles criam suas conchas com base em regras básicas de evolução em célula automata. Né? Como é que um animal ele vai ter a plasticidade artística de criar uma concha? Bom, existem regras simples que os elementos químicos que formam a concha precisam seguir. Ele vai conseguir formar a sua concha com base nessas regras simples. E a ideia por isso tudo não é que existe um código por trás de tudo, o universo e tudo mais. A ideia simples por trás disso é muito mais elementar. É de que nós conseguimos traduzir relações complexas a relações simples que podem evoluir. E aí nós conseguimos utilizar os células automatas para entender. Eu posso botar as regras, mas eu posso botar perturbações, eu posso botar algumas interferências que são mutações. E por aí vai. E entender como essas mutações, essas interferências vão se propagar na evolução temporal. E entender se esse tipo de mutação vai levar para um outro padrão. E aí, nessa mutação, modificar o DNA. Nossa, deve dar para usar isso aí até para entender o câncer, não sei. Existem várias possibilidades que eu sou ignorante ainda aqui hoje. Então eu vou deixar aqui esses links aqui para vocês entenderem um pouquinho mais. E por hoje é só. Lembrando que o programa tá para download lá no meu site. Eu também vou deixar no GitHub, eu acho. Não faz muita diferença para mim, mas eu acho que também ele pode ficar disponível para as pessoas que usam o GitHub e não tem conexão nenhuma com o meu canal. Ele tá com comentários, tentando deixar bem educativo, então espero que vocês tenham gostado. E claro, curtam, compartilhem e, se você tem um conhecimento já melhor de programação, pode sugerir modificações no meu código, melhorias. Não que eu vá fazer porque eu preciso deixar fiel ao vídeo para as pessoas não se perderem. Mas aí eu posso aprender e nos próximos vídeos melhorar e fazer coisas um pouquinho melhores aqui para vocês e tal. Eu espero que esse vídeo inicial tenha ficado legal, vocês tenham curtido e vamos ver se o projeto vai evoluir dessa forma como eu quero, né? Vamos ver se meu célula automata relativo a esse projeto aqui vai ser uma evolução estável, né? Uma evolução estável e que dê padrões bonitos e rotinas boas para que eu sempre consiga manter o padrão de qualidade ou melhorar elas, é claro. Então, por hoje é só. Também acompanhe meu podcast com a Gabriela e também o canal da Gabriela. Para aqueles que não conhecem, eu acho que é mais provável ser o contrário. Mas é isso aí. Tchau, tchau.